Mas afinal de contas, quais são, o que é, na verdade, o fruto do Espírito Santo? Quais são as suas modalidades? O que significa andar em espírito? E o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito dos dons espirituais sem o amor? E quais são os vícios que são denominados obra da carne? Se essas questões lhe causaram alguma indagação ou você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar sobre esses assuntos. Mas antes, não esquece, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o nosso quiz. E o que é esse quiz? Esse quiz nada mais é do que um questionário de 10 perguntas elaborado pelo nosso querido amigo, o presbítero Lailton Alves, para que você avalie como está o seu conhecimento acerca deste tema. Agora sim, recado dado, segue para a vinheta. A paz do Senhor a vocês, eu espero que vocês estejam bem. Hoje, iniciando mais um EBD Sinopse. Gostaria de iniciar as minhas palavras agradecendo mais uma vez, primeiramente ao nosso Deus, por essa rica e gloriosa oportunidade, por tudo que Ele tem nos concedido, aos meus amigos que participam aqui junto comigo, me ajudando na produção desses materiais, e a você, amado e querido telespectador, por que não dizer, que acompanha, que gosta da Escola Bíblica Dominical, que gosta deste canal e gosta da forma que nós abordamos. Então, depois dessa breve introdução, você já conhece, você já sabe. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2021 a lição que tem por tema geral, o tema global, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E a aula de hoje, ela fala sobre o fruto do Espírito Santo, que é justamente o fruto do Espírito Santo, o eu crucificado. Então, para iniciarmos essa aula de hoje, vamos fazer a nossa leitura oficial, como de praxe, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito, e não cumpreis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se uns aos outros, para que não faça o que quereis. Não, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, os porfias, as emulações, as iras, as pelejas, as dissensões, as heresias, a inveja, o homicídio, a bebedice, a glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também segundo o Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Glória seja dada ao nome do Senhor. O texto áureo, ele está inciso em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Lemos o que diz a palavra de Deus. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, a verdade prática aqui, ela é objetiva fazer o seguinte, é nos mostrar que a revelação do fruto do Espírito Santo, ela vem testificar, ela vem autenticar tudo o que o Espírito Santo é capaz de colocar dentro do homem. Então ela evidencia, ela revela para o mundo tudo o que o Espírito Santo é capaz de manifestar. E o ponto central é justamente de que o fruto do Espírito Santo, ele tem a sua origem, ele tem o seu nascedouro, ele emana do próprio Espírito Santo, quando
nós assim o recebemos. E qual é os nossos objetivos aqui hoje? Primeiro, conceituar o que seria o fruto do Espírito Santo. Segundo, distinguir o que é fruto do Espírito Santo e o que é os dons do Espírito Santo. E por final, nós devemos aqui conscientizar de que o Espírito ele sempre vai se opor à carne. Então, vamos partir para os tópicos dessa lição. No primeiro tópico dessa lição, nós vamos abordar o seguinte tema: o fruto do Espírito Santo na vida do crente. Existe um termo utilizado aqui, um termo chamado carpos, que significa fruto ou frutos ou ser frutífero. E você lembra que certa vez Jesus nos adverte que nós somos árvores que devemos dar frutos e aquele que não der fruto será lançado fora. Então, nós temos que observar qual é a definição que o comentarista ele traz para nós do que é o fruto do Espírito Santo. E ele é resultado e consequência de duas grandes coisas na vida de uma pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, uma pessoa que decide dar espaço a Deus, que usa do seu livre-arbítrio para, ao invés de traçar um caminho diferente do que Deus quer, um caminho que não vai levar ele para a presença de Deus, para um caminho onde ele viva em paz, em harmonia com o Senhor, o nosso Deus. E ele é o que, na verdade? O que é esse fruto do Espírito? Ele é um resultado de um amadurecimento cristão. Ele é um resultado de um nível de maturidade alcançada, e maturidade requer tempo, né? Maturidade requer um pouquinho de paciência, um pouquinho de espera. E qual é a outra consequência, né, que nós vamos ter o fruto do Espírito Santo? Então ele é resultado do amadurecimento, mas também consequência do nosso crescimento espiritual, a nossa ciência, nosso conhecimento, a nossa percepção, primeiro da palavra de Deus e das nossas experiências com Deus, que fazem com que nós evoluímos assim como cristãos. Então, isso se manifesta na vida do cristão, o fruto, ele se manifesta na vida do crente de forma instantânea, trazendo logo um impacto, né, da sua presença na vida do ser humano e, inclusive, é ponto de partida até para que as outras pessoas creiam, né? Autentica o nosso chamado. As pessoas veem que a pessoa que roubava não rouba mais, a pessoa que bebia não bebe mais, a pessoa que se prostituía não se prostitui mais. E os que testificam disso sabem que por mais que aquela pessoa já tenha tentado, né, pela força dela ela não conseguiu. Uma pessoa que passou tanto tempo escravizada por vícios, porque o que é vício? É tudo que tira você do controle. Ou, como alguns, eu adoro também essa concepção, alguns teólogos, alguns pregadores, eles costumam dizer que é tudo que faz você se prostrar, você se torna idólatra, que não deixa de ser uma espécie de vício. Se tira o controle da sua mão, se você não tem a capacidade de espontaneamente desligar e aquilo não alterar o seu estado emocional, estamos diante de um vício. Então, todos eles testificam que por si só você não seria capaz de deixar esse vício. Você não teria essa força. Mas eles podem ver que Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. Isso acontece de forma instantânea e também gradativa. Nós temos que, o Espírito, ele vai aperfeiçoando, né? O Deus que começou a boa obra a aperfeiçoará. Isso tanto serve, no meu entender, para a obra de Deus, para a igreja, como para nós, como cada indivíduo. Interessante também é nós acentuarmos, trazer aqui uma consideração interessante. Paulo traz aqui as obras, no plural, e traz aqui uma lista de coisas que, uma vez praticadas, não nos dá direito a entrar no reino dos céus, chamado obras da carne, e traz aí várias coisas que são abomináveis às olhos de Deus. E depois ele traz as obras da carne contra o fruto do Espírito. E aí vamos nos atentar para o fruto. Por que o fruto? Era de se esperar que contra as obras da carne viessem os frutos do Espírito Santo. Contudo, no entanto, o que nós temos aqui é um mistério, né? É uma curiosidade. Para Eurico Bengsen, um grande missionário, nós temos que o fruto do Espírito, eu vou fazer um parêntese agora, pedir desculpa pela capa. Essa semana nós estávamos aqui, né, eu conversando com o nosso comentarista, eu de Vinícius, e acredito que também outros comentaristas ao longo dessa semana, e eu errei na capa. Eu coloquei várias frutas aí, dando uma ideia, talvez, que fossem vários frutos.
mas essa não é a ideia. A concepção aqui de Eurico que ele traz para nós é o seguinte, que o dom é uma laranja, esse é o dom. E essa laranja nada mais é do que o amor. E as modalidades são as outras virtudes que são expressadas da caridade. A caridade, ou o amor, é o fruto. Cada gomo da laranja é uma virtude. Então, paz, longanimidade, temperança, mansidão, todas elas são gomos da laranja. Então, é um fruto com 8 virtudes, porque sem o amor não se sustenta nenhuma das outras virtudes. E todas essas virtudes juntas, elas perfazem, elas performam, elas nos integram o caráter de Cristo na nossa vida. E é por isso que nós temos o eu crucificado. A nossa vontade, o nosso desejo nos leva às inclinações da carne. Paulo muitas vezes se viu nesse conflito, né? O bem que ele queria fazer estava nele, mas a capacidade de fazer não. Quando ele dizia que, meus amados irmãos, o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. E o bem que quero fazer, isso eu não faço. E deixava ele nessa inquietação. Então, nós vemos que para crucificar a carne, estar em Cristo e ser nova criatura nascida do Espírito, nós precisamos estar crucificados com Cristo. Saber que assim como Cristo fez lá no Getsemane, Pai, afaste de mim, o que Jesus estava dizendo? Eu quero que o Senhor afaste de mim, eu quero que o Senhor afaste de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E é esse grande exemplo que nós devemos tomar para a nossa vida. Então, outra coisa também aqui é levantada de muita relevância, que é o andar em espírito. E o que é andar em espírito? Andar em espírito é seguir vitorioso no combate dos desejos pecaminosos e as concupiscências da carne. Ou seja, simplesmente estar atentos para toda vez que esse desejo vir, toda vez que esse impulso vir, nós termos a força, a capacidade de escolher o caminho de agradar a Deus. E para ter essa força sobrenatural, somente com o Espírito Santo e a sua comunhão em dias para que você saia vitorioso. É preciso estar frutificando, é preciso o fruto do Espírito. Então, andar em Espírito é ter humildade, submissão a Deus e buscar a santidade. Santidade é um termo que para o mundo secular é um termo que parece um tanto quanto muito audacioso ou fantasioso demais. Mas o que é que acontece? Ou nós estamos nos distanciando de Deus, ou nós estamos nos aproximando de Deus. A cada passo que nós vamos nos aproximando de Deus, nós estamos nos santificando nesse processo gradativo enquanto peregrinos sobre a face desta terra. Então, meus amados, o segundo tópico dessa lição, nós temos a diferença entre o que é fruto do Espírito e que são os dons espirituais. Valendo frisar que o amor ele não é um dom. O amor ele não é um dom. O amor é Deus. Deus é o próprio amor. Deus é amor e Deus é justiça. Então, o comentarista ele inicia esse tópico de uma forma bem interessante. Ele começa a falar da semelhança para falar da diferença. Ele fala da semelhança porque tudo emana do Espírito Santo. É o Espírito Santo que realmente faz todo o trabalho. Enquanto eu prego para você, enquanto eu falo das grandezas de Deus para você, o que eu estou fazendo é simplesmente jogar a semente. Quem faz você refletir, quem faz esse broto germinar no seu coração, não sou eu. Quem convence você do seu estado perante com o nosso Criador, não sou eu. Quem faz você se convencer do pecado, quem converte, quem regenera você, não sou eu. Todo o trabalho é feito pelo Espírito Santo. E o amor, ele é a essência desse trabalho. E é o maior dos mandamentos, né? Sem o amor, nós não podemos fazer praticamente nada que edifique a nossa vida, que edifique a obra do Senhor. Então, dentro do Espírito Santo, quando nós recebemos, quem não recebe o Espírito Santo de Deus, dificilmente, muito provavelmente, não tem a clareza da justiça, do pecado e do juízo. Não se reconhece pecador, não se aproxima de Deus, não desperta nenhum dom espiritual, porque o Espírito Santo não encontra morada e não produz o fruto, porque produzir o fruto é ter o Espírito Santo dentro de você, igual uma árvore, não é? A gente recebe o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo ele vai nos moldando, ele vai nos direcionando, ele vai nos capacitando, ele vai nos modificando, ele vai imprimindo o caráter de Cristo em nós para auxiliar na evangelização, no resgate
na salvação das vidas, da nossa e do nosso próximo. Então, estão chamados também os dons da igreja. Por que dons da igreja? Existe uma analogia aqui trazida bastante interessante. Os dons, eles são comparados a andaimes. Sabe andaimes? Aquelas estruturas de ferro que se colocam do lado daquelas construções para se fazer prédios gigantescos. É isso. Enquanto é necessário fazer a peregrinação da igreja sobre a face da terra e que a obra de Deus ela cresça, alcançando mais vidas, os dons eles serão necessários, eles serão precisos, mas verdade é que um dia não serão mais necessários. Quando a obra estiver concluída, os andaimes são retirados. Então eles têm uma finalidade muito específica, a evangelização, a edificação da igreja. Essa é uma das principais finalidades dos dons. Então a gente precisa buscar o dom, não precisa, já que tem data, né? Já que tem um dia que não vai ser necessário. O apóstolo Paulo ele trata muito bem a respeito disso e diz que nós não devemos desprezar os dons, só porque nós sabemos disso. Nós sim temos que procurar os melhores dons. E essa questão já foi superada, entendendo que não que um dom seja melhor do que o outro não seja tão bom contra o outro dom. O que interessa é qual é o dom que será útil para atender a finalidade de edificação da igreja. Essa é a proposta. Então, dentro desses valores, agora nós partimos para já o último tópico dessa lição, que traz aqui a oposição do espírito contra a carne. Não dá para ter dois senhores. A Bíblia já nos traz, já nos molda, já nos adverte que não podemos ter dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mammon. Aquela ideia de que o crente ele pode transitar pelos melhores dos dois mundos, ela é uma ideia muito perigosa. Ela é uma ideia pós-moderna, né? Uma ideia de que o crente ele pode ser moderno sem ser mundano. Alguém já disse isso. Mas o que interessa é que, às vezes, a nós, por algum motivo, por alguma razão, em querer viver nessa temperatura mais morna do Evangelho, agradando os dois lados, vivendo em cima de muros, indecisos, essa indecisão ela vai se refletir também para a eternidade. É preciso que nós tomemos uma posição, né? Não dizendo que devemos haver de forma passiva acerca de que não devemos fazer absolutamente nada e acerca também de estarmos agredindo. Jesus, ele simplesmente traz a verdade e a verdade ela faz todo o trabalho. Como falei, não sou eu que faz o trabalho de resgate de vidas. Não sou eu que tenho a capacidade de transformar o ser humano e despertar a consciência nele de que ele precisa de Deus. Então, é necessário, né, que sempre lembrar que para que nós possamos andar espírito, é fundamental aquelas nossas três questões. Nós temos a humildade de que nós não somos nada, somos pó da terra, submissão a Deus, saber que Ele é o soberano da nossa vida, né, e procurar se santificar. Santo como Ele é santo, e aquele que for santo se santifique mais. Então, dentro desse contraste do espírito contra a carne, desse impasse, a carne quer uma coisa e o espírito quer outra. A natureza adâmica do homem leva o homem a desejos pecaminosos e às concupiscências da carne. Nós fomos apresentados aqui a uma lista dos vícios, né? E eu queria trazer para você uma concepção do que é o legalismo, né? Viver sobre legalismo. O legalismo ele tem um contraste muito forte contra a pessoa que vive segundo a carne, se prostituindo em bebedeiras, glutonarias, iras, dissensões, inimizades, todos esses que foram trazidos pelo apóstolo aqui neste rol e mais alguns outros que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Segura um pouquinho. Então, isso é andar conforme a carne. Então, o andar segundo o Espírito, quando nós resistimos a tudo isso e tomamos uma posição. E tomamos uma posição de não ceder a essa vontade. E viver conforme a lei, ela traz um caráter de que eu vejo o mundo, a minha concepção de mundo, ela parte de mim para fora. Então, ela traz um caráter mais egocêntrico, motivado muitas e muitas vezes, principalmente pela carne, trazendo um ambiente que gera competições e, por sua vez, nas competições há as desavenças. Então, a carne e o espírito. Essa carne, ela geralmente é tida aqui num termo chamado sarx. E ele é utilizado, ora, para falar das fraquezas físicas,
hora para falar sobre o corpo, hora para falar sobre o ser humano, hora para falar do pecado e hora para falar de desejos pecaminosos. Nós devemos observar qual é o contexto que ela está inserida para que nós tenhamos aí a melhor leitura da palavra de Deus. Então os vícios, quais são os vícios? Eu costumo dizer que vício é isso. Tudo que te tira o controle, né? Tudo que faz você ser idólatra, você se prostra diante daquilo, você não tem força perante aquilo. Aquilo se torna um vício. E a classificação aqui é de no mínimo 3 categorias. Primeiro, os vícios de origem sexuais, que ele traz aqui são os ilícitos, as lascívias, as prostituições e as impurezas. Depois ele traz os religiosos, que é a idolatria e a feitiçaria. E depois os sociais, que são as inimizades, as porfias, as emulações, as iras, as pelejas, as invejas, tudo que faz esse ambiente ficar hostil. Então, nós temos vistos aqui hoje, concernente ao fruto do Espírito Santo, que ele é um processo gradual, que ele é adquirido, ele é produzido pelo Espírito Santo na nossa vida, segundo o nosso amadurecimento, crescimento na palavra, crescimento em oração, em comunhão com Deus, na nossa sociedade, na nossa família, na nossa casa, onde estamos inseridos, mostrando e impactando o mundo, um evangelho que modifica o ser humano, sendo testemunha vivo de como Deus ele é capaz de moldar ainda a sua criatura, mesmo que já esteja formado, ou ainda que o vaso ele esteja arranhado, quebrado, porque um dia ele foi produzido, você já tem uma certa idade, eu já tenho, mas não é tarde para o oleiro aperfeiçoar. Não é tarde, se precisar refazer o vaso, ele vai refazer esse vaso. Então, o fruto do Espírito Santo, ele evidencia, ele autentica, ele nos dá mais ênfase para mostrar que o poder de Deus ele é real, que o interesse de Deus ele é real na nossa vida. Então, não esquece, o EBD Sinopse adverte, essa aula ela não tem o intuito, ela não tem a pretensão de substituir a sua aula com o seu professor, com os seus irmãos na sua escola bíblica dominical. Ela tem o caráter suportivo. E se você gosta dessa aula, só o sumo da palavra de Deus, essa forma que a gente traz para você, não esquece. Não é inscrito no canal, faça isso não. Aí à sua direita tem um botãozinho abençoado com o nome inscreva-se. Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha para mais pessoas, para que a palavra de Deus chegue ainda mais longe e vocês ajudem nós a edificar a vida de mais pessoas. Eu gostaria de convidar você para fazer a nossa oração e agradecer a Deus por esse trabalho. Maravilhoso e eterno Deus, soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um EBD Sinopse de hoje. Agradecemos, Senhor, pela tua providência, pelo teu carinho, pela paz, pelo Senhor ter interesse nas nossas vidas, por o Senhor dominar a nossa natureza pecaminosa, por o Senhor estar sempre conosco, nos direcionando. Que o teu Espírito encontre sempre morada, que nós estejamos sempre atentos para ouvir e deixar que o Espírito frutifique em nós, na nossa vida, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho. Nos ajuda, Senhor, continua conosco, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo e todo sempre. Amém. E eu espero você na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, aqui EBD Sinopse. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.